noite também quero saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, quero dizer aos irmãos que sinto muito alegre de ter, aleluia, recebido por esta casa de oração, pelos dirigentes, aleluia, desta obra, de um carinho imenso, aleluia, primeiramente, com todo respeito e consideração ao pastor Dorival, à sua família, à sua casa e todos que aqui estão. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Queridos, eu ia louvar também a Deus, mas a hora não nos espera, vai ficar para uma outra ocasião. Louvado seja Deus. E desde já você está entrando na santa e divina palavra do vivo. Glória a Deus. Abra suas Bíblias, aleluia, no livro de João, o Evangelho de João, perto de Lucas, no capítulo de número 1, e no versículo de número 15 a seguir, bendito seja o nome santo do Senhor. Todos têm uma palavra para o teu coração, aleluia. Louvado seja Deus. João, capítulo de número 1, verso de número 15 a seguir. Glória a Deus. Quando se encontrou? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sempre sempre vamos estar dentro da santa bendita palavra do Senhor. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude a graça para a graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Você está glorificando ao Glória a Deus! Queridos, estamos diante de uma palavra poderosa do Senhor. Estamos diante, louvado seja Deus, de um testemunho dado do maior profeta, aleluia, da Bíblia do Novo Testamento. A Bíblia diz, querido, aleluia, que João Batista, o servo do Senhor, que foi escolhido por Deus para pregar o Evangelho, aleluia, a vereda daquele que havia de vir. A Bíblia Sagrada vai dizer, louvado seja Deus, que quando louvado seja o missionário do Senhor, João ele aparece pregando a sua palavra no deserto. Agora veja que o sumo sacerdote da lei, ele via, aleluia, louvado seja Deus, a quem? Para perguntar se João era o Messias, ou para perguntar se João era o Cristo que havia de vir. Mas João, louvado seja Deus, ele fala de uma forma contundente a ele, dando uma resposta dizendo: quem vocês procuram não sou eu, porque eu não sou o Cristo ainda há de vir. Então quem é você? Tu és Elias? Ele diz: também não sou Elias, e então como um profeta. Ele disse: então como é a tua resposta para nós dar aquele que mandou perguntar quem você é? Ele diz: diz a ele que eu sou apenas a voz que clama no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele fala, louvado seja Deus, a ele que aquele, louvado seja Deus, que havia de vir, chamado Cristo Jesus Nazareno, ele havia de apresentar e manifestar pelo seu povo. E Jesus de Nazaré, aleluia, pouco depois aparece a aleluia do Jordão, aonde João Batista está, louvado seja Deus, batizando em arrependimento de pecado. Enquanto João ele ergue os olhos e vê, enquanto Jesus ele vem se aproximando, João
venço a morte e a ressurreição. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, um dia viverá. O Senhor Jesus é esse. O Senhor Jesus, ele é aquele que a Bíblia, aleluia, descreve dizendo que ele havia de vir para buscar e salvar quem se havia perdido. Sabemos que no lado esquerdo, o povo de Israel, a nação eleita pelo Senhor, liderado por Moisés, estava debaixo do rudimento da lei e não conseguiu, aleluia, alcançar o povo da vitória, porque não conseguiu guardar seu mandamento, presente e ordenança. Mas Jesus cumpriu tudo que pediu a lei, e agora, aleluia, ele fala que ele agora presbiterou, tirando o povo da escravidão, da condenação de morte, para o reino de paz, o reino de luz, o reino de gozo, e nós somos salvos pela fé e pela graça em Cristo Jesus, meu Senhor. Jesus, aleluia, ele continua. E quando ele passa, aleluia, ele diz: ei, o filho do homem há de ser entregue na mão dos malvadores, o filho do homem há de ser entregue na mão do ímpio. Mas ele veio, aleluia, para quê? Ele veio para unificar e derrubar uma parede que separava o povo de Deus com o povo gentil. A Bíblia diz que todo o povo que era gentil estava desligado da lei de Israel e também de Jesus e de Deus. Mas ele, aleluia, na cruz do Calvário, ele agora restaura primeiro Israel. Ele disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era Israel que precisava do Senhor. Era Israel a nação eleita pelo Senhor. Era Israel que tinha, aleluia, louvado seja Deus, transmitido a ordenança e o mandamento do Senhor. E quando isso, do lado de lá, estava um povo gentil sem mandamento, estava um povo gentil sem Deus, fazia o que queria e como bem queria. Mas quando Jesus ele veio e mudou, porque a palavra do Pai disse, aleluia, no livro do profeta Isaías: eis que por esse dia eu farei uma nova aliança, não eu ajudar. Essa nova aliança é diferente, essa nova aliança, aleluia, é uma aliança do Espírito, é um Espírito, aleluia, que leva a homem para a vida eterna. Sabemos, querido, que Deus, aquele que estava debaixo da lei, aleluia, ele estava, aleluia, debaixo de uma maldição, não cumprindo a lei, aleluia, era pena, ele descumprindo o mundo, ele era culpado e tinha também uma punição. A primeira punição era réu de morte, um por um ato de apedrejamento, pelo outro morte em fogo e pelo outro morte de cruz. E a Bíblia diz: louvado seja Deus, lançado seja o nome do Senhor, que quando Jesus veio, ele quebra agora o decreto de morte, ele aniquila, louvado seja Deus, o decreto de lei e coloca uma nova lei. Mas essa nova lei é a ordenação da graça, essa nova lei é onde ele unifica os povos e dos dois fez um, isto é, da sua carne, virou uma separação. Agora todos estão unificados no mesmo Deus, em uma só fé e um só Espírito. O Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele subiu, aleluia, louvado seja Deus, na cruz e veio a pregar com os braços estendidos, a qual disse o profeta Isaías que ele seria um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, para ser morto, para ser imolado, e através do seu sangue puro, carmesim, que seria derramado, todos seriam salvos. Bendito seja o Senhor. E todo mundo agora olha aquele cenário, e Jesus, aleluia, está pregado desde a hora sexta, hora nona. A Bíblia diz que das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, e do lado esquerdo um ladrão, e do lado direito o outro ladrão, e Jesus está no meio, porque ele é o centro, ele é o primeiro, ele é o derradeiro, ele é o princípio, e ele também é o fim. A Bíblia diz que aquele que está à esquerda, ele começa a olhar para aqui, e quando ele olha para aqui,
quando ele ressuscita, primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos, isto é, com o corpo perfeito, com o corpo sem mancha, sem defeito e um corpo glorificado. É diferente da ressurreição de Lázaro, porque Lázaro, quando é ressuscitado pelo Senhor, ele volta a morrer mais uma vez. Mas Jesus, a Bíblia diz, morreu uma vez só e vivo está para a glória de Deus Pai e não mais. É sumo sacerdote do Deus eterno, em que julga entre o homem, em que julga entre Deus, e é mediador de Deus entre o homem e Deus. É Ele o responsável pela igreja, é Ele o responsável pela igreja, é Ele o responsável pela mulher. A mulher na Bíblia Sagrada é a igreja do Senhor, é a noiva preparada para o cordeiro, ou seja, para o noivo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus prometeu, aleluia, uma noiva para ele, e esta noiva, aleluia, é a igreja. A igreja, quando casou-se com o Senhor, pelo povo de tempo, permanece nesse povo do Senhor, e a Bíblia fala que ela, aleluia, Jesus ia ser crucificado, ela ficou pelo povo de tempo viúva, mas ela agora tinha, aleluia, agora o mandamento de casar com outro. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, aquele que estava morto reviveu, ela deixou de ser viúva, ele não pode mais casar com outro, porque o marido que desceu, e agora ela é, aleluia, ajudadora dele. Aonde ele está, a igreja com ele também está. Todos que estão em Cristo é vivos e morados. Aonde habita o Pai, o Filho e a nação eleita destinada pelo sangue de Cristo. Jesus, aleluia, louvado seja Deus, é a semente da mulher, ao poder
está batendo. O fim ainda está próximo, porque, aleluia, cada dia que se passa, se aproxima, aleluia, o tempo do fim. A Bíblia diz: será reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. Mas sabe de uma coisa? Bem-aventurados é aquele que crê no Senhor e espera na sua vida. Como assim ele disse, aleluia, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que há de vir o Filho do Homem. O Filho do Homem está na glória do seu Pai, juntamente com os seus anjos. A Bíblia diz, todo olho para cima verá. Ele viu na nuvem com poder e grande glória. Assim, aqueles, aleluia, que foram arrebatados na primeira vinda, virá com ele no corpo eterno. Naqueles, aleluia, que eles obedeceram, pararam, regressaram para trás, tem agora uma segunda chance, agora com morte. Porque a Bíblia também fala de um homem chamado Anticristo, que vai aparecer e vai enganar a muitos, aleluia, se possível, até quem é escolhido. A Bíblia diz que ele também tem sinais, prodígios e maravilhas, mas falso, aleluia, apresentando no meio do povo do Senhor. É diferente daquele que sara, e quando ele sara bem, ele dizia, aleluia, louvado seja Deus, não conte para ninguém. O Deus, aleluia, que nós servimos é aquele que não se olhava, mas aleluia, tem muitos, louvado seja Deus, falsos mestres, que quando ele fazia um milagre, aleluia, ele se aparecia, se mostrava. Veja que na lei, aleluia, quando alguém era curado, tinha que apresentar perante o templo e dar uma oferta de sacrifício por a cura que ele recebia. Mas com Jesus é diferente. Quando alguém era curado, ele disse: levanta e anda, pega a tua cama e vai para a tua casa. A cama não ficava na casa, porque a cama não pertencia ao templo. A cama pertencia a quem estava deitado. A cama era apenas um leito que alguém era acostado por não poder andar, por não poder, aleluia, caminhar. Mas aquele que tem poder para curar, para renovar, para restaurar, ele te diz, aleluia, louvado seja Deus, pois Deus foi comprado pelo sangue puro, carmesim, vertido sobre a cruz do Calvário. Aleluia, não foi hoje, nem foi ontem, mas antes da consumação do século, Deus predestinou todos para a salvação, pois o inferno foi preparado apenas para Satanás e para seus anjos. Não é para o povo de Deus, não é para a igreja de Deus, não é para a nação a qual segue o Senhor e tem Ele como seu Redentor e Salvador. É para aqueles que o deixam, é para aqueles que o rejeitam, é para aqueles que não confessam, aleluia, a Ele diante dos homens. Se aquele que não os ouve, aleluia, não obedece, quanto mais aquele que a Ele não viu. Lembramos de que também era o seu discípulo disse: eu não creio se eu não vejo. Eu só vou crer se eu ver o lugar dos pregos e o lugar da luz. O Senhor se apresenta, aleluia, e diz: eis-me aqui, e veja que eu sou mesmo, porque o Espírito não tem carne nem tem osso, e eu tenho. E agora também ele se proibia, disse: ei, meu Senhor, e meu Deus, ele disse porque ele diz. Mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Nós somos bem-aventurados. Nós não cremos no Senhor, mas nós cremos que ele veio e restaurou o seu povo. Glória a Deus. Com o seu sangue, não ouro e não prata, mas com o seu próprio sangue. O que é dele, terá a vida eterna. Quem ainda não é dele, ainda também há de ter a vida eterna. E o que é que tem que fazer? Glória a Jesus. Ergue a cabeça e se use aqui. Você vai, pecador, mas o teu sangue que tira pecado e me torna mais uma vez uma pessoa transparente, como água e espírito, e regenera, aleluia, o homem material e o homem imortal. É este que nós esperamos, que confiamos e precisamos para a nossa salvação. Amém? Com as palmas, e agradeço a Deus. Glória a Deus. Jesus. Salve a igreja com a paz, Senhor Jesus.